Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República pelo Rio Grande do Norte, hoje meu convidado é o ex-senador, ex-governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Mello, candidato pelo PSDB. A gente reservou 15 minutos, né, para todos os candidatos e o tempo passa a contar a partir de agora. Boa tarde, senador. Boa tarde, Dione. Prazer em estar aqui. O senhor tem falado muito em segurança pública, propaganda do rádio, da TV, são várias propostas, mas eu começaria por essa da unificação das polícias. Ao mesmo tempo que o senhor prega isso, o senhor propõe a criação de uma polícia rural, mais uma polícia. Explica pra gente. Não. A polícia rural seria, vamos dizer, um departamento dessa polícia unificada, que também é uma forma de organização do aparato policial brasileiro. Eu não estou cogitando, por exemplo, de extinguir a Polícia Federal, não é nada disso. Todos se lembram que houve um momento quando havia uma bagunça na saúde pública maior do que a atual, se é que é possível, e parece que era. Então, o governo fez o que, em debates sucessivos, a classe médica chamava de reforma sanitária. A unificação dos sistemas de saúde, dando lugar à criação do SUS. Do SUDS. Hoje é SUDS ou é SUS? SUS. Ele era SUDS quando nasceu. Então, aliás, o Rio Grande do Norte, no meu governo, foi o primeiro estado a adotar o SUS e fazer o grande convênio que permitiu o quê? Mais ou menos o que eu estou propondo para as polícias, a unificação dos sistemas com a isonomia salarial e a isonomia de responsabilidades e a unificação dos padrões. Qual é a vantagem disso do ponto de vista das polícias? É que o aparato policial vai trabalhar de forma articulada. Por exemplo, vamos ver um caso concreto. Alguém vai ali no Grande Ponto, estoura 3 ou 4 lojas e estupra 5 mulheres, mata um, fura os olhos do outro e consegue pegar um carro e ir para João Pessoa. Em João Pessoa, o governo do Rio Grande do Norte nada pode fazer, a não ser telefonar e pedir que o governador da Paraíba ajude e tal. Se você tem uma estrutura unificada de polícia, além de harmonizar as posições dos policiais em todo o país, você harmoniza e unifica o fluxo de informações. Se o cara sai daqui do Grande Ponto para o ponto Sem Réis, lá em João Pessoa, ele vai ser recebido lá por uma polícia que funciona do mesmo modo que funciona daqui, dispondo das mesmas informações. Esse é o conceito básico. Agora, dentro dessa polícia estruturada, unificada, eu acho que se precisa criar uma área que eu estou chamando de polícia rural, que, digamos assim, vai ter uma atuação em todas as áreas, mas uma responsabilidade maior pelas áreas não urbanas, o que envolve o setor rural, fazendas e coisa parecida, e envolve também o litoral, porque as praias do litoral não estão nas áreas urbanas. Geraldo, candidato, a ideia da unificação não é nova, é antiga, e ela esbarra nas diferenças das polícias, principalmente do ponto de vista salarial. Certo. Como superar esse grande problema? Do mesmo modo que superou na saúde, fazendo um grande convênio nacional, em que o governo federal seja o centro da grande negociação e seja o articulador, o programador e o operador financeiro que vai fornecer, em vez de ele assumir responsabilidades policiais indevidas, ele tem as estruturas dele para a ação policial federal, ele vai prestigiar e se associar às necessidades materiais do Estado de uma forma ordenada, como aconteceu com o SUS. Se o SUS hoje está reduzido a esse negócio que está aí, isso aí já é uma outra discussão. Agora tem o SUSP, né, que é o Sistema Único da Segurança Pública. Essa unificação que o senhor propõe das polícias estaria dentro deste ambiente do SUSP? Na minha opinião, essa é uma ideia que se assemelha ao que eu acabei de dizer com relação à saúde, apenas o que foi feito até agora para dar lugar ao Sistema Único de Segurança Pública é um conjunto de medidas
que não são completas e que, por isso mesmo, precisam de complementação, que é o que eu estou sugerindo que seja feito agora no Senado Federal. Posse de armas pelo cidadão. Você é favorável à revisão do Estatuto dos Armamentos? Eu sou um democrata e na democracia deve prevalecer a vontade da maioria. Foi feita uma consulta ao povo brasileiro, num episódio eleitoral supervisionado pela Justiça Eleitoral. Votaram mais de 100 milhões de brasileiros. 70 e tantos disseram que não concordavam com a proibição. E assim mesmo se proibiu. Provavelmente porque a ciência, a sabedoria, a inteligência do pessoal de Brasília é maior do que a do povo brasileiro. A maioria decidiu isso. Então não vou nem discutir se é certo ou errado, bom ou ruim, o cidadão ter armas. Eu vou discutir o seguinte: como é que é numa democracia quando a maioria diz uma coisa? Quem é que pode se opor à decisão da maioria? Então, se a maioria disse isso, afinal de contas, o que é que está faltando para a gente obedecer? Essa aqui é a minha colocação em relação a este assunto. Eu tenho meu ponto de vista. Eu acho absurdo você fazer o desarmamento da população quando governo algum está em condições de garantir o desarmamento dos bandidos. Então, só estamos desarmados nós. Os bandidos compram as armas que eles querem porque o governo não tem capacidade de proibir. Compra as munições porque o governo não tem capacidade de proibir. Mas ele tem capacidade de proibir você, proibir a mim, de ter uma arma em casa para defender nossa Armar família. o cidadão não seria um motivo para aumentar a violência? Essa é uma discussão acadêmica, bonita, calorosa, interessante, mas eu acho que está inteiramente fora do contexto da minha proposta. A minha proposta é, num país democrático, tem que obedecer à maioria. Maioridade penal. Não entro na discussão de mexer de 18 anos para 16, para 17, não. A minha proposta é muito simples. O menor delinquente, quando ele comete o segundo delito, ele é um reincidente, com todas as características de que a sociedade deve olhar para ele com mais atenção. Então, qual é a primeira atenção? Você cometeu o primeiro delito, a sociedade está prestando atenção a você. E fique sabendo que você não é mais menor. Você, ao cometer o delito, você está protegido pela imunidade, mas deixou de ser menor. Essa imunidade se aplicou ao primeiro delito, mas você não vai ficar o resto da vida cometendo delitos enquanto não faz 18 anos e liberado de qualquer responsabilidade. Não, a minha proposta é, no segundo delito, o menor não é mais menor. Quer dizer, mais rigor a partir de um segundo delito. Não é mais rigor, não. Não é mais menor. Ele vai ter que ser tratado como qualquer maior. Não interessa a idade. O menor que tem hoje a imunidade penal, ele só pode usufruir da imunidade penal até o primeiro delito. Daí em diante, as escolas devem ensinar as crianças, os pais devem ensinar os filhos, os colegas devem dizer uns aos outros que cometeu o primeiro delito. Não é mais menor. É só isso. Candidato, os estados quebrados, qual é a sua ideia, discussão de ajuste fiscal no eventual mandato de senador? Não, eu tenho uma ideia inicial, que é apenas de ressuscitar uma proposta que eu fiz no passado e que, infelizmente, a nossa bancada não tomou conhecimento depois que eu saí do Senado. Não estou acusando ninguém, longe de mim, mas eu propus uma medida, uma emenda à Constituição. Qual era a emenda? É que a Constituição em vigor no Brasil, ela instituiu uma regra geral para a cobrança do ICMS. Uma regra geral. Nessa regra geral abriu duas exceções, que são profundamente danosas ao Rio Grande do Norte. Não se pode cobrar ICMS no estado produtor de petróleo e energia elétrica. Então, eu propus que acabasse a exceção, o que permitiria ao Rio Grande do Norte receber uma parte do ICMS que já é pago, não é imposto novo algum, não é aumento de imposto nenhum. Eu propus apenas que o imposto que hoje está sendo pago, uma parte dele fique no Rio Grande do Norte. Quando eu saí do Senado, essa emenda morreu, eu pretendo propor a sua ressurreição. Desarquivá-la, né? Exatamente, nada mais, nada menos. Exatamente. Reforma da Previdência. Qual a ideia para começar novamente a discussão? Eu acho que é indiscutível que a Previdência no Brasil ela não pode continuar a ser esse monstrengo que está aí.
É indiscutível. Que há necessidade de reformar, não há dúvida. Agora, há uma dúvida sim, é o seguinte, se a reforma que o presidente Temer, mandou para o Congresso, é ela que deve ser feita, eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Na minha cabeça, a Previdência brasileira precisa ser reinventada com uma condição essencial. Os direitos adquiridos são sagrados. Porque o contribuinte que já pagou até hoje, ele é credor financeiro da Previdência. E mudar a regra... A Previdência deve dinheiro a eles. Então, isso daí não pode mexer. Para frente. Isso é, como diziam outros, imexível. Então, esse lado é imexível. Mas, uma coisa é certa, nós precisamos de uma Previdência que não seja essa coisa mais ou menos aleijada que nós temos hoje. E que, dentro de pouco tempo, não vai poder pagar as suas obrigações. O senhor tem ideia de idade mínima? Não, porque isso aí é um aspecto único de uma estrutura de Previdência que pode não ser semelhante à atual. Então, para mim, na minha cabeça, o sistema previdenciário é um sistema de seguro. Então, é um sistema de seguro, nós precisamos não ter nenhum constrangimento de ver no mundo inteiro como é que isso funciona e onde é que é melhor do que aqui. Não é para mandar senador para passear por aí afora, não. É para mandar técnicos brasileiros especializados em segurança pública irem lá fora para voltar e dizer ao Congresso Nacional, lá fora é assim. E deixe que o Congresso Nacional reformule, dando ao contribuinte o direito de fazer opções. Lembra quando no Brasil se instituiu o FGTS em substituição a uma estabilidade fictícia? Naquele momento se criou a figura do optante. O novo trabalhador já entrava no regime do FGTS. Os antigos, para não perder direito algum, tinham o direito de optar por esse ou aquele caminho. O senhor acha que pode ocorrer na Previdência? Essa é uma coisa criativa que pode ser feita no caso da Previdência. Lei trabalhista, houve uma reforma, mas se fala muito em algumas mudanças, em até revisão. E, aliás, até revogação. O que é que o senhor tem a Eu acho que isso é uma lei que está aí. Uma lei que atualizou uma lei antiga. Agora, portanto, se é uma lei que já está em vigor e, eventualmente, o Congresso Nacional quiser rediscutir essa lei, é direito do Congresso Nacional, e eu estou pronto a participar das discussões de forma que modernize realmente o sistema. Agora, eu acho que o nosso sistema, que foi criado em 1945, sob a inspiração de um modelo totalmente fascista. Até a palavra fátio tem a ver com o modelo de sindicato que se criou no Brasil. Então, dentro daquele conceito se criou uma legislação que precisava de ser atualizada. E foi. Eu não conheço nenhum direito, concretamente, nenhum, que tenha sido comprometido. Já vi, foi o sujeito me reclamar se os meus direitos foram atingidos. E você trabalha onde? Trabalha no governo. Então você não é CLT. Mexer não é CLT, não tem nada com os seus direitos. Então eu acho o seguinte, isso eu posso assegurar. Se esse assunto voltar a ser discutido, eu estou pronto a participar da discussão e naquilo que diz respeito aos interesses dos trabalhadores, eu posso assegurar que eu não vou votar contra os trabalhadores. Alguns candidatos à presidência da República, dos quais do PSDB, falam muito em reforma política. Que pontos poderiam ser debatidos com maior urgência nessa reforma da política? Bom, a reforma precisa ter uma amplitude. Você sabe, está lembrado que faz pouco tempo que votaram as coisas lá em Brasília e chamaram de reforma política, que foi, na verdade, uma alteração no conjunto de regras para facilitar a reeleição dos atuais. Remenda eleitoral, como acontece a cada eleição. Isso, então colocaram um nome bonito de reforma. Eu acho que é uma coisa que precisa ser levada a sério, inclusive pela população. Você veja que coisa engraçada. A população tem horror ao Congresso. Não confia nele. Agora,
Você, ao mesmo tempo, quando pergunta em reforma política, quase a maioria absoluta é a favor do parlamentarismo. Quer dizer, você não acredita no Congresso, mas acha que o Congresso é quem deve assumir o governo de tudo. Essa forma, vamos dizer, brincalhona de encarar um problema tão sério, ela precisa pertencer ao passado e acho que esse assunto precisa ser estudado com responsabilidade. Pois é, nosso tempo está acabando, senador, mas eu ainda lhe pergunto, pelo andar da carruagem das pesquisas, temos aí um confronto possível no segundo turno do PT de um lado e do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Qual é a sua expectativa de participar de um congresso com essa divisão do país? Bom, quanto ao Congresso, não há dúvida. Eu acho que existe uma questão eleitoral. Se houver um segundo turno com o PT e o candidato Bolsonaro, eu não vou esconder de ninguém. Não vou esconder de ninguém. Eu tenho ouvido falar que há correntes que defendem que o PSDB deve apoiar o candidato do PT. Eu acho isso uma heresia. Se houver um candidato do PT disputando o segundo turno com o Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro sem hesitação e sem receio. O senhor está no grupo do anti-PT? Não se trata de anti-PT. O PT precisa purgar os equívocos que cometeu. Então, alguém aqui que não saiba o que foi que aconteceu com o Brasil nos últimos 15 anos? Além disso, se o Brasil está em dificuldade, há quanto tempo o Brasil foi governado pelo PT? Há quanto tempo? Então, foi uma eleição atrás da outra, o PT ganhou todas. E agora é preciso entregar o governo ao PT, que está com o governo há 20 anos, quase, para consertar o quê? O que o PT fez. Felizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença do candidato ao Senado pelo PSDB, Geraldo Mello. Obrigado, senador. Obrigado eu, Jorge. Foi muito bom estar com vocês aqui. O RN Acontece vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o portal No Minuto logo mais. A todos, um bom feriado. Até quinta-feira.